Ora, se não é o Coringa, este palhaço alegre. E o Pinguim, essa ave emplumada. O maluco é brabo. Vamos atrás dele, Robin. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Jorge X. E eu, Marcelo Pacheco. Nós somos o Raspa Pop. Hoje vamos falar, finalmente, do que se tratam os sidekicks. Sidekicks são nada mais, nada menos do que os ajudantes, não só dos heróis, como dos vilões também do cinema e da TV. E você aí? Você não tem um amigo ou uma amiga que está sempre presente nos melhores e piores momentos da sua vida? Uma pessoa que você pode contar, uma pessoa que você ama, uma pessoa que você já deixou de falar e depois voltou de novo. É sobre isso que a gente fala aqui quando a gente se refere a sidekicks. Essas pessoas maravilhosas que nos ajudam na nossa vida. E muitas vezes o papel se inverte no mundo dos quadrinhos, do cinema, da TV e da realidade, da nossa vida. E a gente começou falando de uma série muito icônica, mas vamos deixar para mais tarde aí falar sobre esse ícone da cultura pop, que é Batman e Robin, né? Estamos aqui vestidos a caráter. Peraí, nem tanto a caráter, né, gente? Porque Robin de óculos, né? Pelo amor de Deus, né? O Batman é mais velho. O Batman deveria estar de óculos. É, Batman careca e Robin de barbicha. Se fosse o Clark Kent, tudo bem, né? O Super-Homem e tal. Agora Robin de óculos, abafa o caso. Vamos começar falando do Capitão América, um ícone aí dos quadrinhos. Patriotismo americano. Recentemente tomou força aí por causa do universo cinematográfico da Marvel. E o Capitão América também tem o seu sidekick, né? O seu personagem ali, amigo que está do lado o tempo todo. Quer dizer, na verdade ele teve mais de um, né? Então vamos voltar lá pro início, quem foi o primeiro sidekick do Capitão América, que foi o Buck Barnes. Exatamente. Né? Inclusive você pode acompanhar isso tanto nos quadrinhos quanto no universo cinematográfico. O Buck foi ali um amigo fiel do Steve Rogers, né, desde o início, junto com ele ali. E também nós acompanhamos no universo cinematográfico que houve um congelamento de ambos, né? Ambos foram parar nos tempos atuais. Claro, Soldado Invernal, né? Soldado Invernal, né? O Buck acabou se tornando inicialmente um inimigo. Rival, né? Outro herói que passou a ser sidekick do Capitão América, que é o Falcão Sam Wilson, né? Isso, Falcão. O Falcão tem uma curiosidade, cara. Ele conseguiu um mascote, um Falcão Asa Vermelha, quando ele voltou do Rio de Janeiro, uma viagem que ele fez ao Rio de Janeiro. Interessante, uma história ambientada aqui no Brasil. Aí o Caveira Vermelha capturou ele, deu os poderes telepáticos aí pra ele se comunicar com as aves, mas na realidade ele queria fazer uma armadilha pro Capitão América. Aí o Falcão acabou se rebelando contra o Caveira Vermelha e se juntou ao Capitão América, passou a ser um grande amigo e um grande sidekick, inclusive livrando várias vezes aí a pele do nosso querido Capitão. Porém, o que a gente pode falar, linkado com o nosso assunto sobre sidekicks, ou seja, os ajudantes dos heróis, é que o papel agora está se invertendo, pois o Steve Rogers agora ele passou a envelhecer e o manto agora, o escudo passou para o Sam Wilson, que vai ser o futuro Capitão América. Na verdade, isso já aconteceu nas HQs, né? Já substituiu. Infelizmente, teve uma rejeição forte por parte do público, tá? Eu acho uma grande besteira isso. O pessoal tem que amadurecer essa ideia. Não tem porquê não aceitar o Sam Wilson como um novo Capitão América. Ele pode sim ser um grande Capitão América. E eu acho que as HQs, elas, assim como o universo cinematográfico, tem que ir evoluindo, as histórias têm que Tem uma curiosidade. O Sam Wilson, ele é o primeiro super-herói afro-americano. É o primeiro. Isso aí foi o pontapé da Marvel. Foi, tu sabia disso? Interessante. Muito interessante, muito relevante. Nós temos, principalmente na época que nós estamos vivendo. É um belo de um referencial, né? Verdade. Agora vamos passar para um sidekick de vilão. Não também são só os heróis que têm os seus ajudantes, né? Não é uma exclusividade dos heróis não, gente. Por exemplo, The Joker, o Coringa, ele também tem sidekick, que é a Arlequina. Conta um pouquinho da história da Arlequina pra gente. A curiosidade tem várias, né? A Arlequina foi um personagem que surgiu na série animada do Batman, né? Depois acabou ganhando proporção, o Animated, né? Batman Animated Series, e agora ela já tá com um filme próprio, né? Tá querendo se desvencilhar
dessa característica de sidekick, né? Se tornando por si só uma personagem que se sustenta, né? No cinema. Ela foi médica dele, né? No Asilo Arkham, a né? história, a doutora Harley Quinn, é interessante essa junção das duas palavras, é Harley Quinn, doutora Harley Quinn, a psiquiatra do Asilo Arkham, que é lá para onde as grandes mentes criminosas são enviadas, né? O Batman mais perigosas, né? E eles ficam presos lá em celas especiais, né? Juntos até com outros criminosos mentalmente perturbados, estão lá presos lá no Asilo Arkham. Cara de barro. E ela era uma psiquiatra, simplesmente trabalhava lá. E ela vai atendendo e estudando o caso do Joker, do Coringa. E com isso, incrível que pareça, ela acaba se apaixonando pelo Coringa e é totalmente dominada por ele. Fica encantada. Vive uma relação completamente abusiva, dependente e abusiva do Coringa. O Coringa faz. Ele tem um interesse por ela até o ponto em que ela serve a ele. Com os propósitos dele. É isso aí. Então, assim, é uma sidekick interessante, uma personagem que é uma ajudante de vilão, que no universo cinematográfico agora está ganhando. Esquadrão Suicida. Está ganhando sua própria franquia. Uma personagem que vai se sustentar por si só. Personagem que eu admiro muito, sempre gostei muito, é o Besouro Verde, cara. Interpretado pelo Van Williams. Tinha um sidekick, nada mais, nada menos que quem? Bruce Willis fazendo o papel de Bruce gato. Willis é foda. No, God! No, God, please, no! No! Que gato é rato. Gato é rato. Obrigado, Deus, obrigado, pai. Eu tirei Bruce Willis. Nada. Um sidekick chamado Cato, interpretado por nada mais, nada menos que... Bruce Lee. Exatamente. Grande astro dos filmes de Kung Fu. Esse norte-americano. Muita gente acha que ele é chinês, né? Mas na realidade ele nasceu em São Francisco. Ele é norte-americano. O Cato, ele roubou a cena totalmente, cara, no Besouro Verde. Verdade. Inclusive, a gente já falou, quando a gente falou naquele episódio sobre os carros icônicos... A gente deu uma pincelada aí no... Isso, ó, vocês dão uma revisada lá. Vou colocar aqui em algum lugar aqui, um cardzinho para vocês clicarem e acessar aquele episódio lá. E ele alterava o roteiro, né? Principalmente cena de ação, né? Ele improvisava muito e dava muito certo, né? Porque o Bruce Lee não precisava de dublê. Para pra pensar, ninguém ali entendia mais de coreografar cenas de luta do que Bruce Lee. E ele era o ajudante do personagem principal. Então ele tinha que tomar a frente mesmo para as cenas de luta ficarem pelo menos decentes, né? No seriado. O problema é que ele não avisava quando ele ia tomar a frente. Simplesmente ele fazia... Essa cena aí que você tá vendo agora é um exemplo. Ele fez tudo totalmente diferente, saiu dando as cambalhotas dele, quebrando lustre, batendo em todo mundo para poder desamarrar o Besouro Verde, interpretado pelo pasmo Van Williams, né? Que ele ficou lá sem entender nada, simplesmente parado, enquanto o Cato tomava conta da ação toda e derrubava essa quadrilha toda aí de criminosos aí, né? E ele realmente, lá na China, era Cato. O seriado não lá se chamava Besouro Verde, né? Não, lá era Cato, cara. Ele era realmente... Aí invertia o papel, né? Porque aí o sidekick passava a ser o Besouro Verde. Então esse é um dos exemplos que o sidekick acabou sobrepujando o herói principal, né? O protagonista, né? Digamos assim. Isso. Uma franquia também que pouca É o Homem-Galinha! Lembra dessa porra? Uma franquia que poucos conhecem nos quadrinhos, mas alguns conhecem aí porque teve versão cinematográfica, é o Kick-Ass. Um herói aí bem humanizado. Ele sai fazendo aquele papel de vigilante sem poder nenhum pelas ruas. E ele tem aí também uma sidekick, que é a Hit Girl. A Hit Girl auxilia, o Kick-Ass auxilia entre aspas, né? Mas depois na segunda parte, no outro filme, eles acabam formando uma espécie de Liga da Justiça de vigilantes. Eu recomendo bastante. Kick-Ass e Hit Girl. O nome do filme não é Kick-Ass, é Hit Girl. Hit Girl é a sidekick do Kick-Ass. Então o nome do filme é Kick-Ass mesmo, e Kick-Ass 2. E vocês acompanharam essa dinâmica aí entre os personagens. Dominantes às ordens! Esse
Spectrum Man. Lembra disso? Claro, pô. Ah, cara, eu tinha que falar no Spectrum Man mesmo. Quem é que ficava pendurado por uma linha, por um fio de nylon, num fundo preto, girando lá no espaço? Aquilo ali é realmente assim. O pessoal curte hoje em dia, porque o negócio ficou cult mesmo, né, cara? É um negócio tosco pra caramba. Vamos aniquilar Spectrum Man! Vamos, caras! Um sidekick desse igual caras, né? Só servia pra apanhar, gente. Pra apanhar e fazer estupidez. Até hoje eu não sei qual era os planos do Dr. Gore, cara. Ele queria destruir a Terra, queria conquistar... O que ele queria? É o mesmo plano do Pink Cérebro? Conquistar o mundo? E Pink Cérebro também, né? Sidekick. É verdade. O que vamos fazer amanhã à noite, cérebro? A mesma coisa que fazemos todas as noites. Tentar conquistar o mundo. Pink e o cérebro e o Pink. Ó, vocês aí que acompanharam as aventuras do Dr. Gore e do Gore. Gorila Caras, vocês assistiam isso? Com certeza. Comenta aí quem é dessa época aí. A gente não é, né? A gente Não. A gente pesquisou, tá? Tinha uma curiosidade, cara. Ele usava uma luva branca e ele gesticulava muito, né? Pra falar, vamos aniquilar totalmente, Spectrum Man. Até porque a máscara nem mexia, Não né? mexia não, mas a mão, compensação. E quando a manga da camisa dele abaixava, cara, tu via a cor da pele do ator aqui, cara, e ele... Não, aquilo ali cara, é muito realmente engraçado, assim, a tosquice mesmo. Ali, inclusive quem gostava por isso também, porque eu lembro que no episódio do Spectrum Man, eu criança, eu lembro que numa luta aparecia o Spectrum Man de costas e eu consegui ver o zíper da roupa do Spectrum Man. Era um zíper mesmo gigantesco. E eu criança já ria daquilo, cara. Bom, linkando ao assunto de sidekicks com os jogos eletrônicos, temos aí uma franquia icônica, que é o Mario, né? Os irmãos Mario Brothers. Mario, né? Mas só que somente um que se sobressai, né? Todo mundo sabe quem é o Mario, né? Sabe quem é o Mario? Não exatamente, né? Se eu tivesse uma moeda, sim, mas como não tem, não. Você sabe quem é o Mario? Boiola. É o irmão do Loxa? É, irmão. O irmão do Mario, pra quem não sabe, é a sua versão verde, né? Que o Mario veste aquele macacão vermelho. O Luigi, ele foi criado para ser simplesmente o boneco do jogador 2. Porque o Mario era um personagem para um jogador só. Mas quando eles começaram a evoluir a franquia, vamos colocar duas pessoas jogando ao mesmo tempo. Então não podia ter dois Marios. Play 2, né? Então, para não ter dois Marios simplesmente idênticos, com cores diferentes, eles criaram o Luigi, né? Que é o irmão do Mario, então virou Mario Brothers. Oh, mas aqueles caras fazem pizza, é o quê? Que são pizzaiolos, é o quê? A história do Mario é muito confusa, porque ele é um encanador, cara. Ele é encanador? Eles são encanadores, são bombeiros O cara hidráulicos. tem cara de por isso que ele, pizzaiolo, por isso que o cara. cenário dos jogos do Mario, você vê aqueles canos verdes. E ele tá sempre, É verdade. ele tá sempre entrando. Eu confesso que eu não sou aí expert em Mario Bros, não. Por isso que eu tô te perguntando. por isso que ele sai entrando pelo cano, literalmente. Ele entra pelo cano. Ele entra pelo cano porque ele é um encanador. Agora sim, o argumento vai pras cucuia, né? O importante é saber que é uma franquia muito legal de jogos, a jogabilidade É divertido. é um jogo de né? plataforma maravilhoso, perfeito e preciso, você consegue dar os saltos com precisão. Quando você erra, você sabe exatamente por que você errou. E que o Luigi é um sidekick que foi criado simplesmente para ser o boneco do Player 2 e depois ganhou jogos próprios, jogos muito bons, aliás, que nem Luigi's Mansion, né? Mas assim, jogos da Nintendo são sempre feitos com muito esmero, e muito divertidos e valem realmente cada centavo. E fica aí uma franquia de jogos, entre muitas outras franquias, o Luigi como nosso exemplo de sidekick dos games. Hakuna Matata, é lindo dizer. Hakuna Matata, se vai entender. Timão e Pumba não poderia estar de fora desse ranking aí, né? Agora, quem é sidekick de quem? Eu acho que é o Pumba, cara. Que é Aliás, tu parece um Timão, bicho, sabia? Pô, muito obrigado, você parece um Pumba, cara. Eu imaginei que você ia falar isso. É assim, Mas tem que me chamar de senhor porco. Tá falando comigo? Ih, chamaram ele de porco. Tá falando comigo? Não deviam fazer isso. Tá falando comigo? Vocês não se dão, não. Tem que me chamar de senhor porco! senhor porco pra você.
O Timão e Pumba, na verdade, sim, como você mesmo disse, né? O Timão seria o cabeça ali da dupla, né? É o cérebro O cérebro, né? Mas assim... pensante dali da... Ou seja, aí o Pumba seria o sidekick, né? Um personagem de apoio do Timão. Mas eu acho que eles são bem, assim, inseparáveis assim mesmo. Eu acho, na minha opinião, ambos, Timão e Pumba, são sidekicks do Simba. Aí, É uma opinião. uma boa pergunta. Responda aí nos comentários. Você acha que Timão e Pumba são sidekicks aí um do outro, ou os dois são sidekicks do Simba? É uma bela questão essa. Legal! Bem louco! Em relação aos vilões, mas agora puxando a sardinha para o lado do humor, da comédia, do escracho, a gente está falando de Austin Powers. E da crítica, né? Porque Austin Powers é uma crítica. Com certeza. Ele pega e parodia aqueles filmes do 007, filme de espionagem, pega todos aqueles clichês, joga tudo no liquidificador, bate, e com muito bom humor, e muitas cenas aí, muito escracho, como eu já disse. Tem um vilão, né? O vilão do filme, que todo mundo sabe que é o Dr. Evil. O Dr. Evil tem o seu sidekick, que é muito hilário, muito hilário. É o que ele chama de Mini-Me, ou seja, o Mini-Eu, é uma cópia do Dr. Evil, né, em tamanho reduzido. Inclusive o mesmo personagem também faz a cópia do próprio Austin Powers, né? Cara, quem nunca viu Austin Powers, pô, reserva um tempinho aí, procura assistir essa franquia de filmes. O Dr. Evil, seguramente inspirado no primeiro vilão cinematográfico do 007, interpretado pelo Telly Savalas. Para quem não conhece, o famoso Kojak, né, detetive, né, da série de TV. O Dr. Evil é igualzinho, até a roupa é a mesma coisa. Eu confesso que eu não conhecia, o Jorge me mostrou hoje, e realmente fica difícil negar que ali houve uma forte inspiração para criar o personagem Dr. Evil. Realmente é uma comédia. É uma comédia que tem um Beyoncé, né? Beyoncé trabalha. Beyoncé já participou. Demi Moore também. Tem várias participações especiais na franquia. Assim, tem umas cenas que não chegam a ser explícitas, mas elas deixam subentendidas certas coisas que, obviamente, um adulto vai captar com mais facilidade esse humor ácido e erotizado. Então é para adultos, sim. A gente não recomenda para família. Verdade. Mas a gente recomenda Austin Powers aí e assistir o vilão Dr. Evil e o seu sidekick, o Mini-Me. Gente, é hilário. Assistam. Aqui no Brasil o Marcos Mion fez uma coisa parecida, né? Pegou um cara lá... Mionzinho, né? É o Mini-Me do Marcos Mion. Valeu, Mion! Valeu, Marcos. Bom, se a gente não falasse desse sidekick aqui... Esse é poderoso, hein? Esse é poderoso. Aí muita gente ia estar xingando a gente nos comentários, iam falar, pô, esse cara não entende nada. Mas assim... O que é verdade. Só um pouquinho. A gente só gosta. No cinema, o sidekick que teve maior repercussão, tá? Até hoje, na verdade, eu acho que dificilmente vai ser superado, é o Darth Vader. Darth Vader, quem diria, é um sidekick. Quem não acompanha a franquia acha que o Darth Vader, ele quando ele apareceu protagoniza lá o universo dos vilões. Ele acaba roubando a cena, mas ele é o sidekick, né, do vilão chamado Palpatine. Né? Você sabia disso? Comenta aí. Darth Vader, na verdade, surgiu como um ajudante, né, do Palpatine. Finalmente, a dupla dinâmica. Batman e seu sidekick. Robin. Exatamente, Dick Grayson. Bom, esse símbolo do Robin, ele vem do nome de um pássaro, né? Robin é um pássaro. Isso. Por quê? Porque o Dick Grayson, ele vem de uma família de trapezistas, né? Que ficavam lá, os voadores, né? Os Grayson voadores. Grayson voadores. Então, o pai, a mãe, ele... Daí que vem o nome Robin, um pássaro. O Robin, então, Dick Grayson, um mafioso, estava extorquindo dinheiro lá do dono do circo lá e acabou criminosamente provocando um acidente, e os pais do Robin faleceram, e o Bruce Wayne então adotou ele e treinou ele aí na arte do combate, da luta. Ele passou a ser praticamente um filho pro adotou ele como um filho, né? Bom, essa é a história do primeiro Robin, né?
Depois teve o Jason Todd, que é aquele menino que era temperamental, que o Batman conheceu roubando o pneu do Batmóvel, né, cara? Aquele que os fãs queriam ver morto. E Né? realmente morreu na saga Morte em Família. Essa revista é muito bacana, eu li, né? É o Coringa que mata ele barbariza ele, né? Bate só de pé de cabra nele, depois deixa uma bomba lá, dinamite, sei lá, que eu não me lembro agora, uma granada, e arrebenta com o Robin. E o Batman, o psicológico dele fica muito abalado por muito tempo, cara. Fica assim, no mesmo patamar, já que é a palavra do momento, fica no mesmo patamar que ele ficou quando ele perdeu os pais dele, né? É um personagem que eu falo não do Dick Grayson, mas falo do Robin por si só. Depois ele também ganha vida própria, né? Tentando aí ganhar um universo de histórias só dele. Depois tem histórias do Asa Noturna. O Dick Grayson vai pra faculdade, aí conhece outros heróis lá, né? Estelar, né? Aí funda lá os Novos Titãs, né? No seriado da Netflix já é uma outra realidade. A gente poderia arriscar aqui dizer que assim, o Batman é um personagem tão profundo e tão complexo, que é tudo tão centrado nele, que praticamente todos os outros personagens viram sidekicks, né? Nós temos aí na história do Batman diversos outros que apareceram. E que vestiram o manto do Robin também. Isso. Tem até uma menina também, né? Acho que é no Cavaleiro das Trevas, né? Isso. E é um personagem que ficou massificado no seriado da TV, icônico, né? Hoje é cult, né? Muita gente na época, falam-se que muita gente na época teve ojeriza, aquele formato ali meio cômico do seriado Batman e Robin. Porque o Batman sempre foi visto como um herói muito taciturno, né? Isso. Uma criatura da noite mesmo, mais morcego do que homem, né? Sofredor. Isso. E ali já era aquele advento da TV colorida, então eles abusavam muito das cores e também... E eram tramas bem leves, Marcelo. Até por causa de código, censura. Então eles faziam aquelas coisas de maneira bem idílica, bem pueril mesmo. Então é isso, gente. Esperamos que vocês tenham gostado. A gente falou aqui sobre os ajudantes dos heróis e de alguns vilões. Esquecemos algum? Lembra de algum ajudante de vilão, herói aí do cinema ou da TV? Passou em branco aqui. Deixe aí seus comentários. Se inscrevam no canal, acione o sininho. Ficamos por aqui. Valeu!